Ok, então eu acho que está todo mundo vendo minha tela. Então, para começar, eu não sei se todos aqui me conhecem, eu sou a Sanai, eu sou farmacêutica bioquímica de formação. A minha intenção aqui com vocês é estar ajudando a ter um pouco mais de entendimento do nosso produto e do que é que a gente tem na mão para poder estar trabalhando com as pessoas, né? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de estar falando, inicialmente, da nossa empresa, a Hive, né? Qual é a visão da nossa empresa? Ela tá pautada em 6 dimensões sobre saúde e bem-estar. Então, a saúde integral, com exercícios físicos, a nossa aparência, que é importante na questão realmente de autoestima, para trabalhar melhor a nossa qualidade mental, né? O sono, que faz uma faxina e nos ajuda na questão ter uma qualidade de vida melhor, né? Um descanso melhor, e a nutrição, que é importantíssima. E quando a gente fala em nutrição, seria de tudo, tanto de alimento, como de complemento à alimentação, que é o que a gente tem aqui na Hive, né? E a questão da água também entra aqui, tá? Essa semana que passou, esse post ele foi publicado no nosso Instagram, então por isso que eu trouxe aqui, né? Todo mundo, vocês devem ter visto. É um material que pode ser aí divulgado para ajudar na divulgação da nossa marca, tá? A gente tem aqui a fala da Adele Davis, que ela disse que milhares e milhares de pessoas estudaram as doenças, mas quase ninguém estudou a saúde das pessoas. Isso quer dizer o quê? Que a Hive, ela não veio para tratar nem curar nenhuma doença. A nossa empresa, ela está aqui para mostrar que a gente pode, a partir de prevenção, estar melhorando na questão da saúde. Tá? É isso que nós estamos fazendo, né? Procurando deixar a cura, né, para o mercado aí fora, que nós não trabalhamos nesse sentido, mas na prevenção. E quando a gente fala em prevenção, quer dizer, você, a partir de hoje, que independente do problema de saúde que você possa ter ou nenhum, mas que esteja prevenindo que não venha adquirir as doenças aí futuras, tá? E como a gente está acostumado a falar sempre de doença, então a gente está buscando tratamento, buscando cura, isso eu acho que traz um pouco de dificuldade das pessoas entenderem os nossos produtos, porque a gente está sempre olhando e buscando assim, mas se a pessoa tem pressão alta, se a pessoa tem artrose, se a pessoa tem Parkinson, e a gente vai buscando o que a gente pode fazer para tratar esse tipo de doença, né? E a nossa intenção não é essa, né? Não é tratar as doenças, mas sim prevenir. E, obviamente, quando você faz um complemento à sua alimentação, você acaba trazendo, minimizando os problemas de saúde dessas várias doenças que a gente vem adquirindo, porque eu acho que, assim, do que eu já falei anteriormente, né? Acho que vocês entenderam que as doenças, elas estão vindo de acordo com aquilo que a gente faz com o nosso organismo, né? Do combustível que a gente coloca no nosso organismo. Tá? Então, sendo assim, né? A Raiva, ela traz produto com frescor com sabor e frescor de fruta de verdade, sem lactose, sem açúcar, corante ou adoçantes artificiais, sem glúten e sem conservantes. Isso é importante a gente ter sempre em mente, tá? E os nossos 4 selos de qualidade, que eu gosto sempre de estar falando, qualidade premium e nas escolhas dos ativos, formulados e aprovados por médicos. É uma fórmula limpa e pura e é 100% natural, tá? Então, hoje nós estamos falando da nossa linha, um dos produtos da nossa linha Reskin, que é uma linha focada em nutrição da pele e especializada no rejuvenescimento da pele. Contando com as mais novas tecnologias em ativos para trazer resultados visíveis desde o primeiro uso. Por que eu gosto de salientar isso aqui? Para a gente pensar sempre como que a gente vai entender o produto. Nós estamos trabalhando com um produto que vai cuidar da nossa aparência, né? Fazendo rejuvenescimento para a nossa vida, tá? Então, a gente tem o primeiro produto aqui que nós vamos estar falando hoje, que é o Smart Active Collagen. Ele é um colágeno inteligente, com ativos de qualidade, tá? Então, a gente vê que ele é smart, que é elaborado em evidências científicas, todos os ativos aqui, ele tem um estudo científico para estar aqui dentro do nosso produto. Ele é uma fórmula limpa e pura, aditivos, como adoçante, corante e aromas artificial. Então, ele é o melhor no mercado nesse sentido.
e é um produto forte, né? Stronger, porque ele tem doses concentradas e uma combinação inteligente dos ativos. Então, nós não colocamos qualquer coisa dentro dele, a gente colocou um conjunto de ativos que ele vai ser potencializado junto com o outro e fazendo os resultados, tá? A composição está aqui, eu não vou ler, porque eu vou estar falando deles aí um a um para a gente ter esse entendimento. E vamos começar. Sempre tem em mente o quê? É isso, né? Então, a gente vai estar levando isso para todas as pessoas que querem ter uma aparência mais jovem, tá? Então, aqui a gente tem a polidextrose, que é uma fibra solúvel, ela vem nesse produto e vai ajudar na questão intestinal, no melhor funcionamento do intestino, tá? Você tem a polidextrose aqui no nosso prebiótico também, tá? Ele vai ajudar na manutenção de nível de glicose, um bom funcionamento do intestino, e a gente aqui está falando da qualidade do que a gente elimina. Ele ajuda a controlar o colesterol, melhora o LDL, auxilia na perda de peso, por quê? A polidextrose traz sensação de saciedade para a gente, então ele pode ser indicado para pessoas que querem perder peso, né? Então, aí vem assim, começar com o intestino, que é com colágeno, com prebiótico, e também pode estar ajudando com esse para a pessoa que quer perder peso, tá? Ele vem com verisol. O verisol são peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado. Já falamos bastante de verisol, mas eu gosto sempre de salientar que as pessoas ainda estão com dúvida, então eu quero explicar um pouquinho mais a respeito disso, tá? E não vai fugir disso. Então, o que a gente tem aqui? São os peptídeos que vão formar colágeno tipo 1, tem 2 cartilagens de tecido conjuntivo frouxo e dá resistência a tendões e elasticidade à pele. O tipo 2, ele tem mais relação com a cartilagem, e por isso é mais indicado no caso de artrite, artrose. E o tipo 3, que é suporte nas estruturas de músculo, órgãos e artérias. Eu coloquei só esses 3 tipos de colágeno, mas a gente tem mais de 20 tipos de colágeno, tá? Então, quer dizer o quê? Que qualquer um dos 20 tipos de colágeno, eles vão ser formados no nosso organismo a partir desse peptídeo bioativo de colágeno hidrolisado que a gente tem no verisol, né? E o que é o verisol? O verisol é uma marca registrada de uma empresa chamada Gelita, que ela faz esse ativo para que a gente possa usar na nossa formulação, né? Então, todos os colágenos de peptídeos bioativos hidrolisados, eles vão ser um simples, que você pode achar aí no mercado, ou ele vai ser da marca registrada Verisol, ou ele pode ser da marca registrada Peptan, que é uma outra marca de colágeno hidrolisado. Tá? São peptídeos bioativos, que é um concorrente aí que a gente tem no mercado magistral, né? E por que a gente tem o verisol? Porque o verisol é o que tem a menor molécula do mercado, de 2.000 Dalton. Isso faz com que ele tenha uma eficácia muito melhor. A ação dele vai ser muito mais rápida na questão de entrar na célula e começar a sintetizar o colágeno, né? Então, para a gente entender um pouco melhor, né? Acho que cada vez que a gente fala um pouquinho mais dele, talvez o entendimento vá clareando um pouquinho mais, né? O fato de a gente ter esses peptídeos bioativos de colágeno, ele vai produzir no nosso organismo vai fazer todos os tipos de colágeno que a gente precisa se houver necessidade naquele momento, tá? Agora, o que a gente tem aí no mercado, que é o colágeno tipo 2, né? Que as pessoas falam, então tem que ser o tipo 2 para articulação. Não. O colágeno tipo 2, ele é um colágeno não hidrolisado, cuja matéria-prima é a própria cartilagem de frango, né? Que é aquela parte da cartilagem, aquela parte mais branquinha, né? Então, tritura-se aquilo e coloca dentro da cápsula para que ele venha preferencialmente na articulação, na formação de cartilagem. Então, é o contrário do que se pensa, né? Não é que o verisol ele não vai para a cartilagem, ele vai sim. É ao contrário, só que o tipo 2, ele é indicado pelos médicos quando a pessoa já tem um problema mais sério de articulação, onde ele precisa, além do peptídeo bioativo de colágeno, para fazer a parte mais molinha da articulação, ele precisa desse tipo 2 para formar aquela parte do colágeno que fica na cabeça dos ossos, né? Porque há um desgaste maior dele. Então,
por isso que as pessoas acham que somente o colágeno tipo 2 é que vai fazer essa ação, e não é, né? E aí, o que a gente precisa ter em mente, como eu disse lá atrás? Nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de não vir a ter uma artrose lá na frente. Por quê? Por falta de colágeno na cartilagem, né? Então, os peptídeos bioativos, eles vão fazer essa função. Se a gente precisa dele para a pele, ele vai vir para a pele. Se a gente precisar dele na articulação, ele vai para a articulação. Se precisar no músculo, ele vai para o músculo. Por quê? A matéria-prima é a mesma. Tá? Então, o verisol, quando fala ele é específico para a pele, quer dizer que a molécula dele é tão pequenininha que ele vai chegar até a pele trazendo esse benefício. Então, não sei se deu para esclarecer um pouquinho mais a respeito dessa diferença aí dos colágenos. Porque quando a gente fala dele, a gente está falando de origem, e não daquilo que ele forma no nosso corpo, tá? E aí, para entender, então, né, que todo mundo está aí preocupado com se a gente tem algum colágeno que vai para a articulação, temos sim. Por quê? Porque ele vem associado com MSM, tá? O que é o MSM? Ele é o enxofre orgânico, é uma molécula que tem ação anti-inflamatória, que auxilia no inchaço e dores articulares. Então, veja só, ele vai fazer essa ação na articulação. Ele vai diminuir a tendência para dor de cabeça, enxaquecas, né? Ele auxilia na produção de colágeno e queratina, então qualquer tipo de colágeno, o fato de ter o MSM, ele vai deixar essa produção maior, né? Auxilia no aumento da resistência à doença, na questão da imunidade, fortalece cabelos e unha, ele revigora a energia, auxilia no sintoma de doenças da Alzheimer e Parkinson, ele regula a insulina, alivia a tensão pré-menstrual, diminuindo a inflamação, né? Ajuda na assimilação da vitamina B12. Tem um negócio no final. E ele é usado também em doenças como auxilia na questão de lúpus, fadiga crônica, artrite, artrose. Então, veja que tem vários problemas de saúde aí que são beneficiados com a presença do MSM, né? E falando mais especificamente, né, que aqui deu para perceber que ele vai formar colágeno, ou seja, colágeno para a pele, né? Ele está relacionado à beleza, sim, à formação de uma pele melhor, rejuvenescimento. Mas também, falando em artrite e artrose, ele vai agindo em conjunto com o colágeno que a gente tem, tá? com o verisol, né? A artrite é uma inflamação das articulações e a artrose, que é chamada de osteoartrite também, ela é uma doença crônica que danifica a cartilagem e os tecidos circundantes. Então, quando ele danifica, então, pode ser que ele precise de uma reparação maior, e aí é nesse momento que o ortopedista vai estar olhando, avaliando a necessidade de colocar aí um colágeno tipo 2 também, tá? O enxofre orgânico, ele alivia a dor por ter propriedade anti-inflamatória, né? E ele pode estar associado, portanto, à glicosamina, à condroitina, ao colágeno tipo 2 e à cúrcuma, que são anti-inflamatórios e ajudam a formar essa cartilagem, tá? Bom, então, continuando aqui, né? Nós temos também, dentro do nosso SMART, o ácido hialurônico, que ele vai ajudar na hidratação, no volume e sustentação da pele e lubrificação e amortecimento da articulação. Veja, ele tanto age na formação aqui da pele, que é dentro da linha RESC, né? Melhorando a hidratação, o volume, né, da pele, na questão de beleza e rejuvenescimento, mas a gente tem ácido hialurônico na articulação também. Então, ele vai agir junto com o MSM e com o colágeno verisol para poder ajudar na questão de artrite, artrose, né? E todos os lugares articulares que a gente precisa desse fortalecimento, tá? E o ortossilício, o ácido ortossilício, aqui é a molécula de silício orgânico, ele ajuda na síntese do colágeno tipo 1 e elastina, na formação de glicosaminoglicanos nos ossos e cartilagem. Então, veja que, novamente, mais um ativo que vai ajudar na questão de dores articulares, inclusive as dores articulares degenerativas, tá? Ele combate a ação, ele vai ajudar na compactação, né, na formação de queratina de cabelos e unhas, né? Então, veja, esses ativos, eles agem de forma inteligente
ajudando na questão de pele, principalmente, mas também na articulação. Por que a gente não consegue desmembrar? Porque a gente tem colágeno em todos esses lugares do nosso corpo, né? 35% do nosso corpo aqui é colágeno, né? Bom, ácido ascórbico, que é a vitamina C, ele é um antioxidante, tá? E por ser um antioxidante, ele vai ter ação na imunidade. Ele tem uma eficácia comprovada também na proteção contra o fotoenvelhecimento, e ele auxilia, é um principal ativo, né? A principal vitamina para auxiliar na síntese do nosso colágeno, tá? Então, ele tem que estar presente nas formulações de colágeno, senão não adianta você ter o verisol, não adianta você ter lá matéria-prima, os aminoácidos, que não vai converter em colágeno, tá? O bisglicinato de zinco, o zinco, ele auxilia no bom funcionamento do sistema imunológico, ele vai auxiliar no tratamento de problemas de pele, acne, eczema, veja aqui o zinco na ação da pele, acelera a cicatrização de feridas, então, para as pessoas que têm acne com ferimento, ou tiver que tratar uma cicatriz, né? O zinco vai auxiliando nessa aceleração. Ele vai prevenir infecções de outras doenças, como diabetes e alguns tipos de câncer. Então, o zinco é uma molécula muito utilizada, principalmente quando associado ao ácido ascórbico, que é a vitamina C, para ajudar no sistema imunológico. Tá? A alfa-tocoferol é a vitamina E, ele é um antioxidante, né? Ele combate as complicações de diabetes, vai melhorar a imunidade, age na proteção dos nervos, promove hidratação na pele, suaviza linhas finas e rugas, e previne doenças como câncer, problemas cardiovasculares, catarata e Parkinson. Então, veja que é mais uma molécula que ela é lipossolúvel, que vai ajudar na questão de pele, tá? Ele, como antioxidante, ele ajuda na imunidade também, tá? Nessas composições de ativos para a imunidade. Acetato de retinol é a vitamina A, ele é essencial para o desenvolvimento das células da pele, dos olhos, né, formando ossos, peles e olhos saudáveis, auxilia na cicatrização de lesão, aumenta a produção de fibras de colágeno e elastina também, tá? A biotina, ele funciona como uma coenzima na formação de pele, unha e cabelo, tá? Ela é a principal vitamina que vai ajudar na formação da queratina. A queratina é uma proteína, a principal proteína de cabelos e unha, né, dos anexos. Tá? Então, não dá para você ter cabelos e unhas fortes, saudáveis, sem a biotina. Tá? Bom, aqui, o que eu coloquei aqui para vocês, né? Um conjunto de todos os ativos que acho que deu para vocês avaliarem e relacionar uns com os outros para a intenção que a gente tem, que é de rejuvenescimento de pele. Mas, quando a gente fala em colágeno, não dá para falar de uma coisa só. E os ativos, por si só, não dá para você falar que um determinado ativo ele vai agir num lugar só no nosso corpo, né? Porque ele serve para várias funções. E aqui na sugestão de consumo é um scoop, uma vez ao dia, em 150 ml de água. E o Skin, ele vem com 30 porções, né? Que é esse pote rosa aqui, acho que todo mundo já provou, né? Ele tem um sabor muito gostoso aqui de pink lemonade. A gente toma uma vez ao dia, tá? E aí eu queria só colocar algumas questões, né? Que eu tenho ouvido de perguntas, né? Deixa eu voltar aqui. Onde é que vai, Juliana? Quero voltar. Não, eu quero sair daqui da apresentação. Ok. Eu tenho que pedir ajuda aqui, porque eu sou muito ruim com tecnologia, né? Então, vamos lá. Então, algumas coisas assim que eu tenho ouvido, né? Primeiro, eu já falei lá atrás, mas eu gostaria de esclarecer. A questão do tipo de colágeno, tá? O tipo 2, ele é interessante quando a gente já tem um problema mais sério, né? Mas mesmo assim, se a pessoa que tem artrite, tem algum problema, dor na coluna, qualquer problema nesse sentido, a gente pode estar orientando o uso desse produto aqui, porque ele vai suplementar o colágeno, tá? Em
todos os tipos de colágeno que a gente tem no corpo. São mais de 25 tipos de colágeno, né? Logo mais descobre que a gente tem mais colágeno em algum outro lugar aí no corpo, tá? E os principais são esses, né? E por que a gente fala sempre em pele? Porque hoje a gente tem uma preocupação muito grande na questão da pele. E porque a pele ela é uma vitrine, né? Quando o nosso interior está mais saudável, a gente vai mostrar isso na pele, vai aparecer na pele, né? Então, trata-se disso, da gente estar suplementando internamente e esse benefício é ser visto na nossa pele e também a questão da autoestima, né? A gente sabe que os maiores índices de depressão que a gente tem, é relativa à autoestima, né? A gente está vivendo aí um momento aí, um mundo muito louco que a gente precisa realmente estar se sentindo bem, né? Então, ela vem trazendo isso. A gente é visto que aumentou-se muito as questões de procedimento estético, né? De produção de colágeno. Então, a gente vai fazer isso de dentro para fora, tá? E ela vai aparecer na nossa pele, né? Então, quando a gente fala em colágeno tipo 2, os aminoácidos estão aqui. Então, vocês podem tomar e podem indicar, vocês vão começar a ouvir as pessoas darem depoimento que melhorou a dor, tá? Eu não sei se você já tem, porque já tem mais de 30 dias, né, que o produto está no mercado. Agora a gente vai começar a ter essas respostas, né? Esse retorno das pessoas. Por quê? O fato dele vir junto com o MSM, o ácido hialurônico e o silício, ele já é uma mistura interessante que vai trazer para a gente essa melhora, tá? Articulação, músculo, né? Todas as outras partes do nosso organismo que precisam de colágeno. Tá? Segunda coisa que veio para mim, que me perguntaram, a questão do Peptan, né? Eu não gosto muito de falar de marcas, não, mas, por exemplo, a Peptan é um ativo que eu conheço também, que já usei ele, né? Muitas colágenos aí da indústria farmacêutica que estão vindo com o Peptan, né? É uma molécula interessante, sim, mas só para a gente ter um comparativo, né? A gente precisa, para fazer uma comparação, quando a gente tem o uso indicado do Verisol em 2,5 gramas de Verisol, e o Peptan, a gente precisa de 5 gramas para estar fazendo a mesma ação, né? Se comparar um com o outro, né? Quando você vai colocar um ativo de Peptan na sua formulação, é 5 gramas. Quando é o Verisol, é 2,5, tá? Então, é interessante entender que se você estiver tomando Peptan e quiser trocar pelo Verisol, pode trocar sem problema e sem medo de estar trocando, tá? Ele vai fazer a mesma ação que o Peptan, com certeza. Até mais, né? Porque por causa da composição. O que eu tenho visto desses produtos é que ele vem sempre com adição de um açúcar na formulação. E o nosso, ele não tem adição de açúcar, né? Ele vem só com esteviol, né? Que eu vejo assim, essa semana mesmo veio uma outra distribuidora me falar do Peptan com maltodextrina, né? Com a maltodextrina ali, e ele é um açúcar, que vai aumentar o pico, às vezes aumenta o pico de insulina ali, tá? Pode dar mais energia, mas acaba aumentando, né? O que mais que tem dificuldade? As principais, eu acho que é essa, né? A questão da articulação do ortosilício, sim, pode estar tomando ele, que vai agir nessa parte articular, tá? O que eu gostaria de estar colocando, então, para vocês terem entendimento, é que a gente está prevenindo esses problemas, tá? A gente está prevenindo uma artrose lá na frente, uma artrite lá na frente, né? A gente está prevenindo algumas outras doenças, como lúpus, que pode aparecer, né? E um conjunto de fatores ali pelo que a gente tinha antes, né? O que mais? E agora a gente tem ali essa promoção que está terminando agora, no final até o final do mês, é o momento realmente da gente estar colocando esse produto, né? Para todas as pessoas que querem ter saúde, né? Para atletas, né? Amadores ou profissionais que querem ter uma melhor qualidade articular, né? Esses dias a gente estava vendo ali, agora no frio, tem muita gente que está indo fazer academia e está se lesionando, está chegando com lesão de articulação, com torção. Por quê? Porque o corpo não está
aquecido o suficiente e acaba tendo esses problemas. E a falta do colágeno no corpo traz esses problemas, tá? Vê se a Sabrina vai entrar para mim. E aqui, hoje não vou me estender, eu vou falar só sobre Smart Active. Eu vou abrir aqui para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta relacionada a isso, de como colocar, e também até eu saber se ficou um pouquinho mais claro a questão de que a gente pode orientar, sim, para questões articulares, tá? Não tem problema, e obviamente, como eu gosto sempre de falar, né? Não é uma coisa só, é como a gente não come uma fruta só, a gente precisa comer várias frutas. A gente não come só o arroz, a gente precisa comer o arroz, o feijão, a carne, os legumes, né? Então, é a mesma coisa com o nosso suplemento. A gente não come a gente não vai tomar um único produto, a gente tem que tomar tudo para poder cercar realmente blindar o nosso organismo com saúde, tá? Eu queria só fazer uma outra observação que eu esqueci de falar ali no MSM. O MSM é enxofre orgânico, né? E o que acontece hoje? As indústrias da agropecuária, né, as plantações, elas usam um fertilizante que não é natural. Por exemplo, se usasse o esterco animal, como era antigamente, ele vai enriquecendo o solo. E o que se usa hoje como fertilizante nas plantações, ele não repõe o enxofre. Então, mesmo os alimentos que deveriam trazer para a gente na alimentação, ele não está trazendo. É por isso que se faz necessário você ingerir o enxofre, né? É questão realmente de agricultura, tá? A falta que a gente tem no nosso organismo. A gente pode abrir para pergunta, Lúcia? Você quer com a mão levantada? Pode abrir. Oi, boa noite, tudo bem? Uma pergunta que eu até tinha já feito no particular para a Sanai. Acho que um monte de gente vai lá na nossa pergunta. Porque a minha pergunta era, né, do Smart Active, né? Pessoas que querem pro cabelo. Eu sei que, né? Qual que seria, né? Perguntei para a Sanai, é o Smart Active, né? Porque tem biotina. Que a gente não tem um equivalente ao Harry Nails, que tinha lá, além da biotina, ele tinha coenzima Q10, né? Mas, por enquanto, Sana, é esse, né? Na verdade, assim, a gente tem a biotina aqui no produto, ortossilício também, que vai ajudar nessa questão dos fios, tá? E vai haver, sim, estimulação. E a questão realmente, porque o MSM também vai compor o bulbo capilar. A gente tem colágeno, inclusive no bulbo capilar, né? Então, é um conjunto de fatores, tá? Mas aí, assim, o que eu falo, né? Se você começa, nós conversamos um pouco antes, no particular, né, Lúcia? Mas se você melhora a questão do intestino, né? E primeiro, ele vai já ajudar muito, Sim. porque você vai ter um aporte nutricional melhor, realmente, e a biotina é a vitamina mais indicada como precursora de queratina. Sem a biotina, a gente não forma queratina, né? Então, por isso que quando a gente fala em cabelo, em unha, sempre vem ela na formulação, tá? A coenzima Q10, ela é muito interessante, sim. Eu acredito que logo mais a gente vai ter produtos com coenzima Q10, né? Com certeza vai vir. Ele é um antioxidante natural. Nós temos coenzima Q10 no nosso corpo. Nós fabricamos a coenzima Q10, só que ele vem chamado como ubiquinona no nosso corpo, tá? Então, por exemplo, para você entender o entendimento do antioxidante, né? O resveratrol, a gente só consegue obter ele através das frutas, de cascas e sementes de uvas, de mirtilo, né? Que é onde você tem o maior aporte de resveratrol, que é um excelente antioxidante, tá? Agora, a coenzima Q10, que é a ubiquinona no nosso organismo, que é o ativo, a gente fabrica. E o que acontece hoje? A exigência que nosso organismo precisa de antioxidante para diminuir esse estresse oxidativo do nosso corpo, né? Porque a gente tem um aumento de oxidação hoje em dia, que é o quê? A poluição, a própria luz azul,
né? O próprio o emocional que a gente passa, né? Que tá todo mundo aí estressado, tudo isso faz aumentar as oxidações, os radicais livres do nosso organismo, tá? E a coenzima Q10 a gente fabrica naturalmente, que é para fazer isso, para ajudar nessa questão da diminuição dos radicais livres e ajudar a ter mais energia e disposição. Você pode ver que a gente não tem. É uma diferença muito grande quando você começa a tomar a coenzima Q10, porque ela dá um aporte nesse sentido. Tá? E aí, dessa forma, ele auxilia em todas as reações que a gente precisa no nosso organismo. Então, ela pode melhorar essa reação? Pode sim. Então, quando a gente tiver uma coenzima Q10, pode estar tomando junto? Claro que pode, tá? Mas o que ela veio de diferente no nosso produto agora, junto com a biotina? O MSM. Então, é uma coisa que talvez a maioria não conhece ou não ouviu falar, nunca ouviu falar, que é um enxofre orgânico, mas ele faz muita falta no organismo. Inclusive, assim, ele é metilado, né? E quando a gente tem, porque metilado é, assim, é um radical que a gente tem. Quando a gente tem esse tipo de substância, ele ajuda a silenciar alguns genes, tá? Por isso que ele está associado, assim, a uma prevenção, né? A gente não pode afirmar, porque a gente tem aí 10% aí de carga genética, que aí, por mais que você cuide, pode vir a desenvolver algum processo de doença na frente, mas ele vem com essa proposta de prevenção, inclusive, ao câncer. Né? Por quê? Por conta disso, dele de realmente ajudar a silenciar alguns genes, né? Ele ajuda, inclusive, na questão de câncer de próstata. Mas eu digo assim, gente, tem que pensar o contrário, tá? Não é tratar as doenças, porque as doenças os médicos estão acompanhando, mas a gente pensar que a gente não quer ter lá na frente. Então, eu acho que o que está sendo difícil assim, para as pessoas entenderem é isso, né? Porque não importa que doença ela tem, se ela vai, o colágeno ela sempre vai precisar, independente de qualquer problema de saúde que ela tem, né? Então, é isso que a gente precisa entender, e é essa visão que a gente tem que ter do nosso negócio, quando a gente for levar o produto para a pessoa. Então, é assim, claro que a gente sempre, para a pessoa entender, a gente sempre vai buscar a dor dela, né? Ah, você está com queda de cabelo? Então, se você começar a tomar esse colágeno, vai melhorar nesse sentido, mas ela vai ter outros benefícios juntos, né? Mas seria ele sim, né? Eu diria assim que o Smart Active, na verdade, sempre precisa procurar muita dor da pessoa, que todo mundo precisa tomar, e com certeza vai resolver uma dor que nem ela sabe que tem. Porque vai melhorar, inclusive, cansaço, vai melhorar a fadiga, né? E aí ela vai falar assim, nossa, mas a pessoa nem sabe que tem essa dor, né? E vai auxiliar nesse sentido, tá? Claro que eu gosto, né, de falar sempre, né? Vamos começar pelo intestino. Se for falar, são os 5, né? Você me conhece, sabe? Eu falo que não dá para deixar de tomar. E aí está faltando muita coisa ainda de ativo, gente. Acreditem em vocês. Só isso aqui não é que a gente precisa para beneficiar, se é que a gente quer prevenir doenças e quer ali com 100, 120 anos, né? Em Paris, né? Tomando um café em Paris, né? Eu já entendi o que a Sanai explicou para mim, assim, todo mundo deveria começar com prebiótico, pelo menos, e o antiox, pelo menos, esses dois, para começar a brincadeira. Exatamente, a questão do anti-inflamatório e do antioxidante, né? E aí, fazer toda uma alteração, né? Uma mudança de alimentação, né? Porque a gente tem coisas que a gente coloca no corpo que não precisa, e é justamente essas coisas que vão trazer as doenças, inclusive doenças autoimunes, né? Então, porque são esses corpos estranhos que vão ativar alguma coisa no nosso organismo, tá? E Sanai, porque eu lembro muito bem que a Ana CFG, ela começou a tomar o Harry Nails na época, né, da Juness, e ela falou que não estava tendo resultado. E aí ela fez exames e descobriu que estava faltando bactéria no intestino. Ela não Então, estava sim, absorvendo a biotina. então não adianta, tem que começar pelo intestino mesmo, senão... Exatamente. E eu que eu falo assim, sabe? Não é o que a gente come, mas é o que a gente absorve que vai fazer a diferença. E muitas vezes a pessoa fala, eu como isso, eu como aquilo, eu como saudável, e continua tendo problema de saúde. Por quê? Porque não está tendo a absorção desses nutrientes. E no nosso caso, é o nutriente que faz a diferença, tá? Eu vou só responder uma pergunta aqui, Roberto, eu já te chamo, tá?
Deixa eu só colocar aqui, que eu estou vendo mais de uma pessoa, inclusive o Roberto também perguntou aqui, né? Que ele não é vegano. Não, não é vegano. Tá? Colágeno é uma proteína que só tem em animais, tá? Só em animais. Mamíferos, peixes também, tá? E, portanto, ele não é vegano. Tem uma composição nele, que é a hidroxiprolina, que é uma estrutura principal do colágeno, que ele é de que está presente somente nessas estruturas de colágeno que são animais, origem animal, tá? E aí vem a pergunta, né? Por exemplo, que os animais mamíferos, mesmo eles, né? Eles não comem carne, né? O boi não come a carne, né? O cavalo não come carne, mas eles têm formação de colágeno no corpo deles. Eles são mamíferos. Aí, como que eles têm essa formação? Através de pré-colágenos. São aminoácidos de origem vegetal que vão entrar no organismo e vai fazer formação de colágeno. Então, para quem é vegano, essa estrutura. Então, ela tem que aumentar o nível, a quantidade de proteínas de procolágeno, de aminoácidos de procolágeno, para poder sintetizar o colágeno no nosso corpo, tá? E a gente pode fazer isso só com aminoácidos, né? Por que então, a gente vai tomar o colágeno de origem animal? Tá? Para quem não é vegano, quem não é vegetariano, a orientação é essa, para que você suplemente mais rapidamente, tá? Porque se você for só nos aminoácidos de origem vegetal, né? Ele demora um pouco mais, mas vai formar colágeno sim, tá? Mas quando você ingere o colágeno animal, que é o que a gente tem, né, no Reskin, na maioria dos produtos que a gente tem no mercado, ele é mais rápido porque você já está ingerindo a hidroxiprolina, que é um dos aminoácidos que forma ali o colágeno, a fita do colágeno, tá? E a outra questão que tem aqui é Rossana Vitória perguntou se pode tomar 2 vezes em caso de dor. Pode sim, tá? Não tem problema nenhum, aqui tem 450 miligramas de MSM, então pode ser tomado sim. Então, por que se orienta uma vez? Porque nós não estamos tratando, nós estamos prevenindo uma doença lá na frente. Então, uma vez ao dia é o suficiente para o nosso organismo poder estar mantendo aí, né? Mas porque a gente tem alimentação também. Agora, para quem tem um problema de saúde, tem uma dor crônica, né? Está em tratamento, ou tem um outro problema, o inflamatório, o que acontece? Ele está mais inflamado, realmente, por isso ele tem dor. Então, pode tomar 2 vezes? Pode sim. Tanto é que a gente pode tomar o colágeno do Smart Active, e pode tomar o colágeno Verisol, que tem 2,5 gramas também no prebiótico, tá? Não vai ter problema nenhum, pode tomar os dois, aqui em horários separados, tá bom? Roberto, pode abrir seu microfone e perguntar, querido? Boa noite, pessoal. É o seguinte, o que vocês acabaram de falar e você falou também aí, começar por onde? Pelo pré-biótico e pelo shot. Tem um amigo em São Paulo, até fez o pré-cadastro, não entrou ainda, cheio de problemas também de saúde da família e tudo mais. Eu sugeri para ele hoje, de novo, que ele entrasse como cliente fidelidade e usasse exatamente esses 2 produtos para que ele começasse a melhorar. Está com vários problemas, ele, a esposa dele também, é sogra, é filho, é todo mundo lá. Você começa com esses 2. Se cadastra como cliente fidelidade, vai comprar mais barato e comece a usar. Então, exatamente como vocês falaram para mim, isso é fundamental, começar com esses 2 produtos para fazer a limpeza e preparar a imunidade, né? Eu acho que isso aí, para mim, já tá na minha consciência. Não posso comprar tudo. Pega esses 2. Você começar a se sentir melhor. Eu só queria, nem fazer pergunta, é fazer exatamente o que eu fiz hoje. Consuma os 2. Entendeu? Basta os 2. Eu gosto bastante de quando as pessoas dão esse retorno, Roberto, que estão entendendo o que a gente tem na mão,
né? O que está acontecendo no nosso organismo e como retribuir. E, principalmente, eu penso assim, né, Roberto? É porque você toma os produtos que você está sentindo e percebendo isso. Eu estou Né? tomando todos. Exatamente. E a gente começa a sentir diferença, né? Eu tenho certeza que você toma. A Lúcia, que é uma pessoa mais próxima a mim, que eu sei que toma todos os produtos também, a Lúcia mudou bastante, né, Lúcia? A gente se conhece há alguns anos, né? E eu vejo, assim, em questão de disposição, né? Em questão de saúde, tudo. E é justamente isso, e fazendo aos poucos, suplementando aos poucos, né? Hoje eu digo que não é suplementação, é complementação, porque o nosso alimento realmente está em deficiência de nutriente por várias questões. Mas o principal é realmente a questão do solo, né? Onde ele é plantado. Então, a gente vai continuar comendo a cenoura que é plantada ali, mas se vocês compararem uma cenoura orgânica, né? Que é feita, que é plantada ali, né? Com esterco no quintal, ali, daquela forma bem artesanal, ele vai ter uma qualidade muito maior, porque os nutrientes vêm do solo, a gente está acabando com o nosso solo, né? Pela monocultura. Então, eu gosto muito de ouvir isso. E, realmente, começar pelo intestino é importantíssimo. E aí, buscar o que ela realmente tem de queixa, né? É a questão do sono, é o intestino e mais o sono. É a questão, né, de se resfria muito, se adoece muito, o antioxidante. Embora realmente é isso. Não dá para dizer que você precisa mais disso do que aquilo. Na verdade, a gente precisa de todos eles, né? Se você for buscar, olha, o Oreskin que eu acabei de falar, todo mundo precisa para N fatores, para prevenir aí na frente. A linha Reskin, ela veio com a proposta de pele, mas não é só isso, né? É que a pele é um reflexo daquilo que a gente tem dentro do nosso corpo, né? E é bem por aí mesmo. Se você vê que tem muita queda de cabelo, alguma coisa não está certa no seu organismo. Você tem que buscar saber o que, porque ela vai responder dessa forma, né? A unha vai enfraquecer, o cabelo vai cair. Por quê? Porque algum lugar no seu organismo está pedindo mais nutriente ou você não está absorvendo. Eu como e não absorve, tá? Inclusive, alguma das questões que tem em relação à obesidade hoje é a inflamação do intestino. Tem pessoas que não emagrecem porque o seu intestino está desregulado. E a partir do momento que começa a regular isso, ele começa a melhorar, né? Então, é interessante isso. A pessoa vai começar a tomar um refresh, que tome um refresh, sim, que vai ajudar a diminuir a retenção de líquido, a gordura no fígado, né? Mas vai ter muito, muito mais resultado se o intestino estiver melhor. E, principalmente, a questão de não vir a desenvolver algumas doenças, tá? Eu tomei nota de uma frase que você falou há pouco aí, porque existe um chavão, nós somos o que comemos. E não é. Nós somos, não é o que somos o que absorvemos. Já tomei aqui para... Isso mesmo, só que agora a gente começa a entender, né? Porque antes a gente achava que era isso mesmo. Como tão bem, como tão saudável, né? Só que não. Não adianta você comer dessa forma e não tiver absorvendo. Então, alguma coisa está faltando aí. Ou, né? Ou tá mais aí, né? Que são algumas coisas de toxinas, né, do organismo que a gente precisa estar eliminando, tá? Ubi. Quem fez aqui? A Simone ou a Ubi que está? Ubi Simone. Ubi. Eu posso indicar para cliente com problema capilar após Covid ou menopausa. Tá? Covid. A Covid é um assunto muito interessante e acredito que você vai surgir ainda muita conversa do Covid. Do que a gente tem hoje, eu já dei uma estudada aí no que a gente tem de pós-Covid. Né? Talvez vocês não estejam ouvindo ainda, mas já existe a síndrome pós-Covid. Né? Que é um conjunto de problemas que o Covid deixou aí para as pessoas. Por quê? Ele é uma doença que foi totalmente inflamatória, né? Então, você tem o mesmo raciocínio da questão de como inflamamos o nosso corpo. Então, ele entrou no nosso organismo, só que ele elevou a inflamação. O que o Covid fez? Por que foi diferente de pessoa para pessoa? Porque ele aumentou a inflamação que a pessoa já tinha. Então, se a pessoa já tinha a parte do pulmão mais inflamado, então subiu essa parte. Se a pessoa tinha mais inflamação na parte muscular e esquelética, ele tinha mais dores articulares, né? Então, tudo veio aumentado no pós-Covid. Eu até ouvi uma pessoa, ele é um ator que ele pegou o Covid e ele falou assim, não é possível, eu sou uma pessoa saudável, não como porcaria, né? E não come mesmo, uma pessoa muito saudável, ele não usa droga, não bebe,
faz academia, faz exercício físico e ele pegou Covid. Ele estava inconformado e ele estava muito ruim em termos de fadiga, né? Só que por que ele teve essa fadiga? Porque justamente por conta do exercício físico. Quando você faz isso, você só consegue aumentar os seus músculos, né? Construir músculo, lesando e inflamando o músculo. Entende? Então, por isso que a pessoa teve isso. Então, quem pegava muito peso, inflamava muito o músculo, acabou tendo a Covid e aumentando isso, aumentando a fadiga. Porque ele estava inflamado, é uma inflamação saudável, tá? Uma outra hora a gente fala sobre inflamação, aí, nem toda inflamação é ruim, pelo contrário, e inflamar o corpo é muito saudável. Por quê? Porque somente assim é que o organismo responde e refaz o nosso corpo, tá? Se não inflamasse, a gente criou nada ali, né? Porque é só dessa forma que a gente consegue repor. E sinaliza para a gente onde a gente precisa estar melhorando, tá? Então, o pós-Covid, ele traz esse tipo de fadiga, ele traz queda capilar, sim, né? Que é onde ele faltava mais de nutriente. Então, pode, sim, indicando o Smart Active, mas, obviamente, o intestino primeiro, tá? Acho que não sou só eu que estou falando do intestino, né? Nós estamos vendo agora muita gente que está falando cada vez mais do intestino. Mesmo quem não falava, né? Que o intestino é uma parte que eu já estudo aí, vai fazer mais de 6 anos, né? Uns 6, 7 anos que eu estou vendo aí essa questão dessa mudança que a gente está tendo em relação à importância do intestino, né? E muitas pessoas agora estão dando mais importância cada vez mais e descobrindo outros fatores. Tá? Até a gente sempre falou que a nossa pele é o maior órgão, só que não, né? O nosso intestino é maior, acreditem vocês, tá? O nosso intestino é maior e é onde tem todas as barreiras de proteção no nosso organismo e é onde dá a entrada para os nossos nutrientes. Então, tem que se cuidar muito bem dele, né? E por isso precisa primeiro cuidar dele para depois tratar as questões inflamatórias do organismo e a questão do problema capilar que veio com o Covid, tá? A menopausa, aí já entra a questão hormonal, né? Pode-se cuidar começando com a inflamação? Sim, só que aí precisa estar fazendo uma mudança alimentar, tá, Ubi? Depois a gente pode estar conversando sobre isso. Até comentei uma vez com você, né, na questão do ciclo de sementes, né, que vão ajudar nessa questão de hormônio. A menopausa, a gente tem que começar a cuidar dela lá atrás, com 20, 25 anos, daquilo que a gente dá, que a gente cuida do nosso alimento, para que quando tivermos no final da função ovariana, que a menopausa é isso, né, é quando pausa a função ovariana, mas a gente não deixa de produzir os hormônios, só deixa de ovular, tá? É isso que é menopausa, quando termina todos os nossos óvulos, né? E por isso dá aquela mudança hormonal no nosso organismo. Mas mesmo sem menstruar e sem ovular, os nossos ovários continuam produzindo hormônios. Então, a gente tem que cuidar do nosso ciclo ovariano, né? Da produção hormonal lá atrás, né? Antes de chegar nessa fase da menopausa, que aí você chega nessa fase com mais tranquilidade, tá? E essa suplementação ajuda bastante, tá? Ajuda muito mesmo. Tá? Deixa eu ver o que mais. O que mais aqui? Bom, não tem mais nada aqui no chat. Sanai, deixa eu só completar um negócio. Você falou o negócio do intestino. Eu comecei a aprender a importância do intestino quando eu entrei naquele curso Supera. Já ouviram falar do curso Supera? Vocês já ouviram falar? Atividade cerebral, exercício cerebral e tudo mais. Ali que eu fui saber que o nosso intestino é o segundo cérebro. Temos neurônios diretamente ligando o intestino ao cérebro. Aí foi aprender, nós temos 2 cérebros e 2 corações. A panturrilha é o segundo coração que bombeia. Tá? Então, no curso Supera, que eu comecei a ver a importância do intestino, por causa dos neurônios ligados. Você começa, não é comum a gente saber que o intestino é tão importante assim, ninguém tem essa noção. E a gente, com esse trabalho, com esses produtos, a gente passou a adquirir mais conhecimento para repassar. Então, foi ali que eu comecei, mais cuidado, foi ali que eu comecei a entender que o intestino é essa peça fundamental.
neurônios estão ligados diretamente o intestino ao cérebro. Então, aí, quando vê esses produtos e tudo mais aí, para mim, eu só quis completar isso aí. No Supera já se fala da importância do intestino em relação a neurônios. Exatamente. A gente tem mais neurônios intestinais do que cerebrais. É isso mesmo, ele está ligado. Por isso que a gente fala do eixo intestino-cérebro, porque ele está intimamente ligado, né? E se você for analisar de um todo, a gente produz muito mais serotonina no intestino do que no cérebro. A serotonina vem para o cérebro, né? Para poder fazer toda a ação que a gente precisa, vai para o organismo todo. Mas a produção é maior no intestino do que no cérebro. E realmente a importância do intestino hoje a gente fala, né, a gente já está mudando, que ele não é o segundo, né? Ele é o primeiro, né, em importância no nosso organismo. É o primeiro, porque se o intestino não estiver bem, não estiver funcionando, gente, a gente está de mau humor, a gente não consegue pensar direito, a gente não consegue se relacionar com as pessoas, porque, né, aquela questão do enfesado, né? Por que a pessoa está sendo enfesada, né? Porque o intestino não está funcionando bem, né? Então, a gente tem, hoje a gente olha muito mais o intestino primeiro para poder cuidar do restante do nosso organismo. Né? E uma outra coisa que eu gostaria de Ou seja, é o órgão mais, se parar para pensar, é o órgão mais importante hoje para que a gente tenha essa saúde, para o coração estar respondendo bem, para o cérebro estar respondendo bem, para tudo estar respondendo bem. É isso que eu estou absorvendo aqui agora. Tudo, exatamente, para funcionar bem. Então, por isso que vem a questão da importância da alimentação, daquilo que você vai comer, para ajudar na questão intestinal, e a água, né? Eu falo sempre, não adianta a gente, essa questão assim, as pessoas acham que é muito saudável tomar suco e não é, né? Quando você pega ali, você pega 6 laranjas, espreme ela e faz um copão de suco de laranja, você está tomando um alto índice de quantidade de glicose e frutose, né? Frutose, na verdade, a glicose está dentro da frutase, né? Então, eleva-se muito a glicose no seu organismo e você perde todas as fibras. E a fibra é importantíssima para o funcionamento do intestino, né? Para diminuir a absorção de glicose. Por isso que ela vem junto com as frutas. Então, quando a gente começa a olhar para o que a natureza trouxe, a gente tem que pensar nisso. Entende? Olhar e comer daquela forma. Inclusive, por exemplo, a laranja é uma coisa que eu gosto de falar muito. Você tem o suco da laranja, o sumo da laranja, né? Você tem, elas estão num gomo. Por que elas estão no gomo? Porque elas estão, a vitamina C está guardadinha lá dentro, porque a hora que você abrir aquele gomo, tá? Claro que não é nessa proporção, mas a vitamina C já começa a oxidar. Entende? Por isso que ela é guardada naqueles gominhos, 1 a 1, né? Aí ela vai envelopada com aquela parte branca que é chamada de pectina, que ela ajuda muito na função intestinal, inclusive para quem quer emagrecer, tá? Porque ela vai fazer o quê? A absorção de gorduras ali, melhora o bolo fecal, diminui a absorção da glicose, porque mesmo a obesidade, ela não se trata da gordura, se trata de aumento de resistência insulínica. Então, a gente tem que ter esse olhar sempre para a glicose. É a insulina que sobe, a resistência insulínica que acaba causando todos os problemas metabólicos que a gente tem, tá? Daniel, pode abrir o microfone. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Sanés, você falou sobre a questão da água, mas assim, nós tomamos água que é tratada, né, praticamente. E eles colocam muito cloro, que é uma coisa pesada para o nosso organismo, né? Bom, água é uma outra coisa que precisa ser falado sozinho, tá? Por exemplo, a nossa qualidade da água realmente é muito ruim. Tem 2 coisas na água que são péssimas para a nossa saúde, que é o cloro, como você falou, e o flúor, tá? A nossa água é fluoretada também, tá? Esses 2 íons, o cloro e o flúor, eles competem com o iodo, porque eles estão todos juntos na mesma cadeia ali na tabela periódica, eles competem com o iodo. O que é o iodo? É a principal substância que regula a nossa tireoide. Entende? Se o iodo não se liga no hormônio ali na tireoide, a gente começa a ter problemas de hipotireoidismo.
Então, é por isso que hoje a gente tem tanta gente com disfunção na tireoide por conta disso mesmo, da água, por excesso de flúor, excesso de cloro, né? Então, como que a gente resolve isso, né? Se a água vem fluoretada, a gente não tem muito o que fazer em relação a ela. Diminuir o uso dele. Diminuir aonde? No creme de dental, que é fluoretado. Então, é parar de usar o creme fluoretado e começar a buscar nos rótulos. O que tiver flúor, a gente vai ter que ir eliminando, né? E a mesma coisa do cloro, né? A gente tem alguns filtros que acabam diminuindo essa quantidade. É uma maneira de você buscar, né? Diminuir a quantidade dele através de filtros, tá? E a água tem uma outra questão que é importante, que é a alcalinidade dele, a acidez da água, né? A gente precisa estar ingerindo quanto mais alcalino, melhor, né? A gente já tem algumas águas aí mais alcalinas para a saúde, tá? Por quê? Um meio ácido, quando a gente coloca água ácida, e aí vem a questão do refrigerante que é tão ácido, você deixa o organismo muito ácido. E o organismo ácido, ela é reno para a evolução da célula cancerígena. Então, são cuidados que a gente precisa tomar. Obviamente, né, quando eu falo assim, não é 100%, eu tomo, senão todos nós estaríamos com câncer. Lógico que existe, a gente tem uma parte genética, né, onde a gente traz esse gene e ela vai ser acendida, ela vai ser estimulada, tá? Todas as nossas doenças são assim. A gente que dá a condição, por exemplo, na minha família eu tenho muitas pessoas com Alzheimer, né, com a doença da Alzheimer. Então, eu vou vir a ter Alzheimer? Depende. Pode trazer o gene e ela não ser ativada. De que forma que ela não vai ser ativada? Tomando realmente cuidados com o seu organismo, a epigenética. É o que você come, tá? E aí você vai deixando ela cada vez mais longe, né? A gente já tem hoje genéticos, a gente consegue ver marcadores de doenças. A gente consegue 10 anos antes de vir a ter uma doença, que a gente consegue fazer esse teste e ver o marcador. Eu acho isso incrível. Isso não é novo, não, tá, gente? Isso aí já vai fazer... Quando eu fui estudar isso, já vai fazer uns 5 anos, 6 anos, às vezes até mais, né? Já existe, tá? Tem pessoas fazendo esse teste para quê? Né? Para evitar, às vezes não dá para evitar, mas você pode cuidar melhor do seu organismo para atrasar. Entende? Então é para isso, para atrasar. Quando a gente não sabe o que a gente vai vir de doença aí na frente, é cuidar de um todo. E é isso que a gente faz, né? E é isso que a gente faz hoje. Cuidar de um todo para que não venha lá na frente. E parar de pensar assim, a minha família é todo mundo diabetes, então eu vou vir a ter diabetes. Não, se você cuidar da parte de inflamação, de resistência insulínica, comer melhor, né? Um conjunto de fatores. A visão que a gente tem na raiva, né? Os 6 pilares, né? Vamos usar todos eles, né? E cuidar. E quando eu falo todos eles mesmo. O sono de melhor qualidade, o exercício físico, tá? Tudo isso é importante. Por quê? Porque mexe com muita coisa, né? A gente está falando de uma coisa assim mais específica, mas quando você for ver o corpo como um todo, são milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? São várias vitaminas fazendo reações ao mesmo tempo. Então, a gente está cuidando de tudo. De que forma? Procurando sempre tomar os complementos, né? A alimentação. Comer melhor, dormir melhor, complementar o que falta na nossa nutrição, tomar uma água de qualidade, isso é importantíssimo, tá? Em relação à alcalinização da água, né? Existem alguns filtros que fazem isso, mas eu alcalinizo a minha água com suplemento, tá? Eu coloco magnésio na minha água para alcalinizar ela, né? Magnésio, bicarbonato, entendeu? Alguns outros sais, para quê? Para deixar ela mais alcalina. E fica, tá? Eu já fiz o teste, caso ela fique alcalina mesmo, tá? É uma boa maneira. E o magnésio é um mineral que o nosso organismo está em deficiência mesmo. Nós não temos o magnésio no nosso solo, né? Então, a gente precisa mesmo suplementar. Algumas formas diferentes de suplementar. A gente tem magnésio nos produtos, a gente já tem magnésio nos produtos. Quem que me ajuda aí? Eu não sei qual que era, mas eu lembro que tem sim, para memória, né? Sim.
250 miligramas. Eu lembro a quantidade do magnésio que tem ali. Acho que é o Moon Milk que ajuda na memória. É no Moon Milk, isso mesmo, É. isso mesmo. Moon Milk, é isso mesmo. Lá já tem o magnésio, né? Ele veio na proposta realmente para ajudar na questão do sono, mas o magnésio, ele participa de 500 reações no nosso organismo. E ali tem 250, que é uma pequena quantidade. A gente pode tomar muito mais de magnésio por dia. Então, eu acredito que aí na frente a gente vai ter um outro produto que vem magnésio também. Aí eu falo, mas vou tomar isso bem, né? Se vocês imaginarem assim que, dependendo de cada caso, a quantidade que a gente poderia tomar a mais de colágeno, inclusive, né? Está falando de suplementação, por isso que vem nessa quantidade, né? Se a gente for pensar quanto de vitamina C a gente toma por dia, quem chupa laranja, né? Que em verduras tem vitamina C, a gente toma muita vitamina C aí durante o dia. A gente perde também com facilidade, tá? Pela oxidação. Tá bom? Você consegue ver se tem mais uma pergunta? Pergunta acabou. Acabou, né? Eu só falei Então, ali, eu só escrevi ali que eu tive uma suspeita Roberto. de espondilite anquilosante e foi pedido um dos exames, foi do gen HLA-B27, que isso aí era uma possibilidade de ter a espondilite Marcador, né? anquilosante. Hã? É o marcador. É o marcador. É, isso. Você falou isso aí, por isso que eu lembrei também, que eu tive... Aí me foi pedido exame raio-x de tórax e quadris, para ver se tinha alguma inflamação, e esse teste, esse exame do espondilite anquilosante, do gen HLA-B27. Eu lembro até hoje. Deu positivo, quer dizer, é um marcador que posso vir a ter. Isso. Então, Né? isso já faz Aí alguns você anos já. precisa cuidar para que ele não se ative. Tá? Então, seria isso. E, inclusive, o enxofre, ele ajuda a silenciar alguns genes. Então, tem uma importância muito grande nesse sentido, né? Alguns marcadores aí de genes de alguns problemas de saúde, tá? Ele ajuda, tá? Então, em relação ao nosso maravilhoso Reskin aqui, ó, que tá num valor incrível, né? Para o pessoal, eu não sei se ficou claro, se ajudou um pouco mais vocês, como vocês vão posicionar ele, né? E falar dele. Eu gosto de falar que realmente não tem ninguém que não precise dele. Tá? Todo mundo realmente vai precisar dele por algumas questões, mas principalmente para você prevenir, né? Para não ter aí na frente algum problema de saúde, tá? E o colágeno, sendo uma proteína estrutural, da nossa estrutura realmente, então ela é importantíssima para todo mundo, tá? Não sei se alguém perguntou, pode tomar mais de uma vez? Pode sim, depende muito do problema. Desgasta mais, precisa repor mais para não ter problema, né? Então, quanto a isso, não tem problema, só a questão de não tomar 2 doses de uma vez só, tá? Então, deixar realmente passado e não tomar ele junto com alguma outra proteína. Tá bom? Então, pessoal, eu gostaria de agradecer quem está presente aqui, parabenizar todo mundo que está aqui, né? Entendendo um pouquinho mais, aprendendo um pouco mais. A gente consegue fazer uma foto? A Lúcia consegue tirar uma foto aí, Lu? A Lúcia que é da tecnologia, né? Deixa eu dar um print aí, ó. Todo mundo vai dar um coraçãozinho, abre a câmera, vamos lá. Vai.